my poor dad, my PhD father, he always said to me, he says, you know, I'd be a rich man if I didn't have you kids. And I said, well, you know, Dad, it's not my fault you had kids. You know, I mean, you know, I just can't afford it because I have kids. And the more he said that, the angrier I got. So when I met my rich dad at age 9, you know, he says, well, that's why your old man's poor, because he's lazy. He thinks his PhD is going to carry him. He says, everybody can say, I don't have money, I can't afford it. He says, that's why he's poor. He's lazy. But my father kept going back to school, you know, Stanford, University of Chicago, Northwestern. He never learned any of this stuff. They still don't know it, because most teachers want a paycheck, pension, and tenure. They want job security. So the mindset is different. Quando era jovem, Robert Kiyosaki decidiu que queria ser rico. Mas tinha um problema. Kiyosaki não sabia nada sobre dinheiro, menos ainda sobre como ficar rico. O pai dele, um PhD renomado, também não sabia. Mas Kiyosaki tinha um amigo, Mike, cujo pai, que não tinha sequer o ensino médio completo, deixava qualquer gerente de banco fascinado com a sua conta bancária. Então, os meninos começaram a aprender com o pai de Mike o que ele fez para chegar nessa fortuna. E entre um assunto e outro, Kiyosaki recorre ao seu pai biológico, mas acaba percebendo que a visão que ele tinha sobre dinheiro era completamente diferente da visão do pai de Mike. Esse contraste e o resultado dessas diferentes mentalidades fizeram com que um desses pais partisse, deixando uma grande herança para os seus filhos, enquanto o outro deixou dívidas para sua família. Um foi chamado de pai rico e o outro de pai pobre. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 principais lições desse livro e as formas como cada uma delas te ajudam a melhorar o seu comportamento financeiro. Eu te garanto que se você assistir até o final e aplicar o que aprender aqui, a sua saúde financeira será transformada nesse ano. É mesmo? Então, já chega no sofá e separa o caderninho para as anotações, porque esse vídeo é selo DASA de qualidade. Fala, Brio! Galera, uma das lições do livro Pai Rico e Pai Pobre é investir em ativos e não em passivos. E a Levante te ajuda a tirar o dinheiro da poupança e investir em ativos que te geram renda e valorizam com o tempo. Se você quer investir em ações, fundos imobiliários, criptoativos e até renda fixa, mas não sabe nada, eles te avisam a hora de você começar a comprar, quais deles comprar, quando vender e muito mais, te ajudando a se proteger e não fazer nenhuma besteira. No QR Code que está aparecendo na tela, você baixa gratuitamente um relatório da Levante que irá te ajudar a investir melhor ou começar a investir. Então, escaneie o QR Code ou clica no link que está na descrição desse vídeo e abra sua conta na Levante, galera, a patrocinadora desse canal. Eu uso e indico. A primeira lição que a gente aprende com o livro Pai Rico, Pai Pobre, meu moço, é que se você quer enriquecer, saia da corrida dos ratos. Para explicar essa metáfora para o Kiyosaki, o pai rico fez um acordo com ele e com o Mike. Eles deveriam trabalhar numa loja do pai rico recebendo 10 centavos por hora. Um valor muito baixo até para a década de 1950. Além desse salário top, ele concordou em ensinar os meninos sobre dinheiro. Os meninos, então, maravilhados com o salário, toparam e começaram a trabalhar. Depois de algumas semanas e centavos, Kiyosaki ainda não tinha aprendido nada sobre como ficar rico. Então ele começou a se estressar com essa situação e foi lá reclamar do seu pai biológico, o pai pobre. E de primeira, o pai pobre disse que era inadmissível, que ele recebia muito pouco, que ele deveria reclamar dos direitos dele. Kiyosaki então segue os conselhos do pai pobre e vai falar com seu amigo, Mike. Mas o Mike disse que o pai rico já esperava por essa reclamação. Kiyosaki deveria procurar ele diretamente. E é o que ele fez. Depois de um garoto reclamar do salário e de não aprender nada, o pai rico revela que, por meio desse serviço mal remunerado, Kiyosaki aprendeu uma grande lição sobre dinheiro. Se ele não quiser morrer pobre, precisa sair da corrida dos ratos. Eu vou te explicar essa metáfora de forma prática. Você acorda aí cedo todas as manhãs, ouve aquele barulho chato do seu despertador,
Coloca mais 5 minutinhos, dorme de novo, tenta esquecer aqueles problemas, mas depois de 5 minutos, a realidade bate novamente. Sem disposição alguma, você precisa sair da cama e começa mais um dia de trabalho. Você come aquela bisnaguinha, aquele pão com manteiga e já corre pro trabalho. E é melhor ir rápido. O ônibus ou o trem já vai passar e serão mais uma hora, muitas das vezes até de pé e apertado igual uma sardinha na lata para chegar no trabalho. No trabalho, você passa horas lidando com tarefas chatas e repetitivas que parecem nunca acabar. Ou até mesmo trabalha duro em obras ou carregando coisas. Dá uma vontade enorme de desistir, mas você sabe que não pode, porque precisa manter a sua rotina de pagamento de contas e também das dívidas. Quando bate 18 horas, você está quebrado, mas feliz pelo dia ter acabado. E lá você vão mais uma hora de ônibus ou trem de volta para casa. E chegando em casa, você toma banho? Espero que sim, né? Pensa no fedor, eita fedor da desgraça. Bate aquele pratão de pedreiro e fica acordado por horas, seja assistindo em Netflix ou nas redes sociais. Então, finalmente você vai dormir e o ciclo se repete várias e várias vezes, dias após dias, semana após semana, mês após mês, e assim como um rato em uma roda de correr, você corre, mas nunca sai do lugar. A sua vida se tornou uma corrida sem fim, uma busca incansável por dinheiro que nunca para na sua mão, que não te gera retornos, que não constrói nada significativo. Esse é o retrato das pessoas que trabalham por dinheiro. E é isso que você não deveria fazer. Tá, Daza, mas como assim? Todo mundo trabalha por dinheiro. Deve estar pensando isso, né? Sim, mas nesse caso, não trabalhe por dinheiro para os outros. Uma pessoa presa na corrida dos ratos trabalha para fazer dívidas e depois para pagar essas dívidas. Ou seja, a parte que deveria ser usada para investir e construir um patrimônio simplesmente não existe. E por incrível que pareça, o grupo social que melhor se enquadra na corrida dos ratos não é o pobre não, mas sim, galera, a classe média, porque geralmente essas pessoas elas tendem a assumir um estilo de vida que não corresponde à renda delas, de forma que o endividamento se torna inevitável. E se você se enquadra na descrição que eu acabei de falar, deveria se preocupar e começar urgentemente a mudar essa situação. Ih, rapaz. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Caso contrário, galera, a tendência é que você continue arrastando essa vida até o fim. Mas calma, dá pra mudar. Para isso, o Pai Rico também revela um caminho que não só tira você dessa rotina insuportável, como organiza as suas finanças e alinha elas com os seus objetivos financeiros. E a solução, galera, anota aí, é a proficiência financeira. Em certo ponto do livro, Kiyosaki pergunta pro pai pobre como ficar rico. Você sabe o que o pai pobre responde? Não sei. Um grande não sei como ganhar dinheiro. E ele foi sincero, pessoas que não sabem gerir o próprio dinheiro têm apenas a perdê-lo e não sabem como multiplicá-lo. E segundo o próprio Kiyosaki, o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas sim quanto dinheiro você guarda. Ou seja, se você ganha bem, mas sai gastando desenfreadamente, pouco importa o valor do seu salário, já que você não consegue guardar ele. Isso, galera, se chama inflação do estilo de vida. Seus custos sobem junto com a sua renda e no final fica elas por elas. E nesse sentido, Pai Rico e Pai Pobre ensina que as pessoas ricas sabem a diferença entre ativos e passivos e usam isso a favor delas. Como assim? Não entendi. Beleza, deixa eu te explicar sem financiar, seu Camilo. Ativos são investimentos que trazem mais dinheiro para você, porque eles têm a possibilidade de se valorizar e gerar retornos financeiros. Alguns exemplos de ativos são ações, fundos imobiliários e títulos públicos, como a renda fixa, por exemplo. Já os passivos são gastos que tiram o dinheiro do seu bolso, como por exemplo veículos, roupas de marcas, eletrônicos de marca, entre outras coisas. Esses itens normalmente geram mais despesas como impostos, manutenções e até mesmo juros, além de não se valorizarem com o tempo. E pelo contrário, a tendência dos passivos é de perder valor assim que você efetua a compra de um deles. Por exemplo, se você compra um carro 0 km e sai da concessionária, automaticamente já perdeu o valor. E se você financiou esse carro, pior ainda, porque você ainda está pagando juros sobre ele. Aí você fala, Mas Daza, eu sou Uber, eu sou táxi, eu preciso comprar um carro. Brimoso, nesse caso é diferente. O seu carro, ele saiu de passivo e virou um ativo, pois você precisa dele para trabalhar. Ele te gera renda. Entender a diferença entre ativo e passivo é essencial para você reavaliar a forma como lida com o seu próprio dinheiro e começar
a comprar aquilo que pessoas ricas compram, cultivando então o seu patrimônio. Na hora de comprar, o pai rico se diferencia do pai pobre porque ele adquire mais ativos financeiros do que bens passivos, e somente com o retorno desses investimentos ele se permite comprar bens mais caros. O problema é que, novamente, a classe média, ela geralmente faz o contrário. O dinheiro que deveria ser destinado para os investimentos é gasto em dezenas de passivos, normalmente financiados, e logo eles se tornam mais despesas. Dessa forma, nunca sobra dinheiro para guardar ou investir, e elas vão precisar mais e mais dinheiro e não sai dessa roda, dessa corrida dos ratos, porque novas despesas vão surgindo. Seguindo esse caminho, nunca vão alcançar qualquer tipo de prosperidade financeira. É o que acontece com o pai pobre, que apesar de ter um título de PhD, ou seja, muito conhecimento acadêmico, ele não tinha conhecimento de educação financeira. Enquanto o pai rico, que não tinha concluído nem o ensino médio, se deu bem empreendendo porque aprendeu a lidar com negócios e com o próprio dinheiro. Em certo ponto da história, tanto o pai rico quanto o pai pobre tiveram sucesso naquilo que se propuseram a fazer. Mas a educação financeira presente em um e ausente no outro foi o fator decisivo que fez o pai rico deixar uma grande herança para sua família e um legado nos negócios, enquanto o pai pobre deixou dívidas e preocupações. Primo, percebe que, nesse caso, o que foi realmente essencial não foi o conhecimento técnico e especializado que cada um tinha, mas o jeito como cada um deles lidava com as suas finanças. A lição que o livro deixa é que, independente do rumo que você escolher para a sua vida, seja aí de trabalhar com CLT ou na profissão que você ama, ou até mesmo empreender, a proficiência financeira será essencial para você construir o seu patrimônio e conservar ele. Mas outra coisa que é essencial para o seu enriquecimento, galera, é deixar o like nesse vídeo. Isso me ajuda a entregar ainda mais conteúdo sobre investimentos para vocês e assim você aprende cada vez mais. Então deixa o like aí, já deixou? Então beleza, hein? Você percebe como ter dinheiro é tão importante quanto saber lidar com ele? Eu já entendi agora. E a forma como você administra as suas próprias finanças é muito influenciada pela visão em relação ao dinheiro. Por isso, a próxima lição que a gente tira do livro Pai Rico, Pai Pobre é que você deve desenvolver a sua mentalidade financeira. Se você está disposto a começar a investir para construir a sua riqueza, deve ser capaz também de investir na sua mente, seu ativo mais poderoso, segundo Kiyosaki. E você aumenta os retornos que a sua mente é capaz de te trazer a partir de escolhas. Escolhas que você faz todos os dias e que definem o seu futuro. Kiyosaki explica no livro que algumas pessoas simplesmente escolhem não construir as suas riquezas. Toda vez que elas usam desculpas como Investir é coisa de rico. ou Se morrer, leva nada. A vida é só uma, vamos curtir. Peraí, antes de continuar, comenta aí. Você deve ter algum parente assim ou conhece alguém que tem esse pensamento, certo? Essas pessoas se privam de aprender os caminhos que levam elas a atingir os objetivos financeiros. Quando elas trocam o dinheiro que poderia ir para investimentos por compras e consumos exagerados, elas escolhem não administrar as suas próprias finanças. E o futuro das pessoas que agem dessa forma é o mesmo: continuar insatisfeitos com a conta bancária e preocupados com as contas a pagar. Mas quando você escolhe mudar esse comportamento, investindo na sua mentalidade, suas escolhas agora se alinham com as suas metas. E o motivo pelo qual Kiyosaki indica investir na sua mente é que quando você adquire novas perspectivas, lições e habilidades, você se torna capaz de identificar oportunidades que possam aumentar então a sua renda, seja na vida, no trabalho ou nos negócios. Ou seja, você deve treinar a sua mente para que ela identifique as oportunidades de criar riqueza. Nas palavras de Kiyosaki, as grandes oportunidades não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. Ou seja, você pode treinar a sua mente. Comece mudando a sua forma de pensar. Por exemplo, ao invés de você pensar, é impossível enriquecer? Pense, o que eu posso fazer para enriquecer? Ao invés de você pensar, investimento é coisa de rico, por que você não pensa, o que eu posso aprender com os ricos para me tornar bem-sucedido também? E então, coloque em prática
as mudanças necessárias, assim respondendo essas perguntas. Lembre-se de que toda escolha que você faz hoje, principalmente as financeiras, vão trazer resultados para o seu futuro. E se você quer um futuro próspero, precisa fazer as escolhas certas, que geralmente vão te tirar da sua zona de conforto hoje, mas que dia após dia vão te aproximar das suas metas, da sua liberdade financeira, da vida como você sonha no futuro. Então é isso, primoso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tirou outra lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, comenta aí, deixa nos comentários para ajudar outras pessoas. E ó, galera, se você gostou, não se esqueça novamente de deixar o like e de se inscrever no canal, hein? Me ajuda demais. Também ativa o sininho para você ser notificado dos novos vídeos que estão por vir, também das lives todo sábado às 11 horas. Bons investimentos para vocês. Comenta se você gostou desses vídeos com resumo e lições de livros para eu trazer mais para vocês. Salamai! Se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos, Camelo, assista esse vídeo.